Boa noite, a paz do Senhor. Mais um Jesus Expresso para mim, para você, para nós, para todos aqueles que estão pelas mídias, para todos aqueles que amam a palavra do Senhor e que querem conhecer mais a vontade de Deus, o coração de Deus, o amor de Deus, a graça e a misericórdia de Deus. E os planos de Deus para nós. Tudo para boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Você que é bom de Bíblia já sabe muito bem que Apocalipse fica lá no final da Bíblia, o último livro da Bíblia. Apocalipse 1, versículo 7. Diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo joelho verá, todo olho verá, até os mesmos que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Agora vamos para o capítulo 3, versículo 11. Capítulo 3, versículo 11. Você que é bom de Bíblia, está pertinho, é só olhar um pouquinho mais. Vamos lá, diz assim, Apocalipse 3, versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Olha mais uma vez, isso aqui é importante. Apocalipse 3, versículo 11, diz assim, Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor, crendo que a tua palavra é a nossa bússola, a nossa direção, o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida em abundância e vida eterna. Abençoa, Pai, essa palavra que já vem abençoada por ti, mas abençoa todo aquele que ouvir essa palavra e que receber esta palavra com amor, com carinho, com fé, confiança, zelo e temor a Deus, para que possa receber todas as promessas, principalmente essa, a coroa, para que ninguém a toma, como nós lemos no capítulo 3, versículo 11. Guardar o que temos, para que ninguém a tome de nós, a coroa da vitória. Amém? Bom, essa é uma palavra muito séria, muito importante. É um livro de revelação, o Apocalipse, o livro que encerra a Bíblia, que nos dá uma noção dos planos perfeitos de Deus para nós, aqueles que tememos a Deus, aqueles que somos filhos de Deus, nós, eu, você e todos aqueles que esperam no Senhor a sua vinda. Bom, é certo que Jesus voltará. A Bíblia tem mais de 300 promessas, mais de 300 versículos, citações que falam da segunda vinda de Jesus para levar a sua igreja, a tua noiva, a sua amada, a sua eleita, aquela que se adorna e se prepara para as bodas do Cordeiro. É tão certo como foi a sua primeira vinda, assim também, e se cumpriu literalmente, integralmente, como foi profetizado pelo profeta Isaías, assim também a segunda vinda dele é certa também. As profecias bíblicas sobre o nascimento e morte, ressurreição e ascensão de Jesus se cumpriram. Integralmente se cumpriram no tempo determinado por Deus. Por isso, em Eclesiastes 3 diz que há tempo para todo o propósito debaixo do sol. E isso vai acontecer. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele falaria e deixaria de agir? Acaso prometeria e deixaria de cumprir? Bom, está lá em Números 23, 19. E isso
é verdadeiro. Verdadeiro. É a palavra verdadeira que nos mostra aquilo que está para acontecer, porque, como está escrito, e como o povo, o mundo está caminhando, tudo tem nos mostrado que está muito próxima a vinda de Jesus, muito mais próxima do que nós pensamos ou imaginamos. Como anda o curso deste mundo, nós temos visto sinais muito fortes mesmo, do que está por vir. Se prepare, se conserte com Deus, comece a arrumar sua casa, sua vida espiritual, porque será de repente. Tá bom? Em João 14, 3 fala assim, quando eu for, Jesus falando, e quando eu for, voltarei para vos receber. Ele foi, está preparando um lugar para nós, para que aonde ele está, ele também leve cada um dos seus filhos, seus amados, eleitos, aqueles que são fiéis à palavra de Deus, aqueles que estão andando conforme a palavra de Deus. E é assim que vai acontecer, porque tudo que está escrito na palavra de Deus vai se cumprir. Diga assim, tudo que foi prometido na primeira vinda de Jesus aconteceu. E não será diferente também agora na segunda vinda de Jesus. Vai ser diferente. Não vai ser da mesma forma, vai ser de outra forma. Então, João 14, 3 fala assim, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Jesus falando para os discípulos. O que ele falou para os discípulos quando ele estava aqui na terra. Ele citou essa palavra aos discípulos. Também é para nós. Para mim, para você. Estamos lendo a palavra e cremos na palavra. E em Mateus 24, 30, diz assim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, ou seja, todos o verão, diga todos o verão, dos quatro cantos da terra. Que dia glorioso esse em que nós vamos ver o que está escrito na palavra se cumprindo. O que Jesus falou, ele não fala a palavra ao vento, o que ele fala é verdadeiro. Importante entender que nós precisamos conhecer mais a palavra, entender mais a palavra que vem de Deus. Diga glória a Deus. Conhecer mais a palavra que Deus quer mostrar para a gente e que vai se cumprir. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu como um grande poder e glória. Imagine como será essa cena. O Senhor vindo nas nuvens. Vindo nas nuvens. Todo o olho verá. Muitos temerão esse dia. Muitos se arrependerão de não ter conhecido o caminho, andado pelo caminho, ter reconhecido Jesus como Senhor de suas vidas, aquele que levou os nossos pecados na cruz do Calvário. É muito importante. Nesse dia, não haverá tempo para se arrepender dos seus pecados. Por isso, nós temos que viver todos os dias da nossa vida como se Jesus voltasse hoje. Não importa quando vai ser, ninguém sabe, nem o próprio Jesus sabe, nenhum ser humano sabe, nem o próprio Jesus sabe. Só pertence a Deus o saber e o conhecer esse dia. Mas uma coisa é certa, Ele voltará.
e ele voltará. Ele mesmo disse: venho sem demora. Preste bem atenção nisso. O Senhor disse que quando os sinais começassem a acontecer, seria o princípio das dores. O princípio das dores. Olha quantas guerras, terremotos, vulcões, quantas pragas, peste, epidemia. Tudo isso está escrito na Bíblia. Tudo isso está relatado que seriam os sinais que a sua vinda estaria bem próxima. Seria só o princípio. Se isso é o princípio que nós estamos vivendo, o mundo está pior do que Sodoma e Gomorra. Pior do que Sodoma e Gomorra. O amor está se esfriando de muitos. A apostasia está acontecendo de muitos. Não se sabe mais o que é justiça. Não se vive mais a justiça. É corrupção, morte, maldade, perversidade, ira, ódio. Mata-se hoje sem dar valor nenhum à vida de alguém, por um objeto, por uma palavra, por uma discussão no trânsito à toa. Até por racismo se mata. Ideologia política e ideologia religiosa mata-se de uma forma tão cruel, tão banal. Está tudo na palavra de Deus. O amor se esfriaria de muitos. O amor tem se esfriado de muitos. Bom, a Bíblia está falando, Deus está falando através da sua palavra. A Bíblia, as Escrituras, é a boca de Deus falando. E Deus está falando todo o tempo. Eu voltarei. Jesus voltará. Jesus voltará. Conserte-se, meu irmão. O meu povo perece por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, muitos não tomarão posse da coroa da vitória, da coroa da vida eterna. Por falta de conhecimento. E ninguém vai poder falar. Eu não ouvi falar de Jesus. Muitos os rejeitaram. Muitos não queriam saber de Jesus. Muitos não queriam conhecer a verdade da palavra de Deus. Muitos não querem conhecer o que é o caminho santo. Querem viver o que o mundo pode dar. O que o mundo proporciona, os prazeres do mundo. Sem se importar o que virá após esse corpo carnal que nós temos como capa sobre o nosso espírito. Muitos verão que a carne volta ao pó, mas o espírito tem dois caminhos, ou a vida eterna ou a morte eterna. É muito importante conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não é ruim. É o melhor para nós. Mas muitos não conseguem enxergar o que é melhor. Escolhem o pior, pensando que é o melhor. Essa é a realidade de muitas pessoas. Escolhem drogas, prostituição, adultério, roubo, assassinato, morte, viver na mentira. Mas Jesus voltará. Nesse glorioso dia, como é que nós vamos estar? Até mesmo aqueles que já conhecem a palavra. Até mesmo aqueles que têm o conhecimento da palavra, mas que negligenciaram, não perseveraram, não continuaram firmes na palavra e na fé. E vão se arrepender.
É dura essa palavra, mas ela precisa ser ouvida. Dura esta palavra, mas ela é que vai te dar a salvação. Vai te conduzir à vida eterna. O remédio que arde, cura. O remédio que arde, muitos não gostam de tomar. Mas é aquele remédio que vai fazer o bem. O nosso remédio é a palavra, para curar as enfermidades do corpo, desculpa, do corpo, da alma, do espírito. O nosso remédio é a palavra. Vai curar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Vai nos tirar do engano. Vai nos tirar do caminho tortuoso, do caminho das trevas, do caminho da derrota, do fracasso. Não só aqui na terra, mas também na glória. Bom, Daniel diz assim, Daniel 12, 4, capítulo 12, versículo 4. O saber se multiplicará. Séculos de propulsão a jato, da cibernética do computador, da internet, da engenharia genética e da tecnociência. Muito bem. O que tinha acontecido nos nossos tempos? Quão grande é a multiplicação do conhecimento da ciência e até com experiências genéticas, até com mutações, transformações até no embrião. A tecnologia está tão avançada que as pessoas até dentro de casa se comunicam por telefone, por mensagem. Não se olha mais no olho no olho. O computador hoje é bom, muito prático, muito veloz a comunicação, mas tem que saber usar. Muitos crimes têm acontecido até pelo computador, pedofilia, pornografia, e por aí vai. Muitas coisas vêm para deturpar, distorcer, descaracterizar a palavra de Deus na nossa vida, e é aí que mora o perigo. Então, o saber se multiplicaria. Foi bom, é bom, mas chega um ponto que o homem ultrapassa o limite daquilo que foi dado por Deus, da ciência, do conhecimento, e já começa a agir de uma forma que desagrada a Deus. Mateus 24, 4, 5 diz o engano religioso, ocultismo, orientalismo, messianismo, espiritismo, nova era, ciência de místicas. É impressionante como Mateus 24, 12. 24, 4 a 5, né? 24, 4 a 5. Está aqui, ó. Meu Deus. Como a Bíblia tem uma orientação para nós, para cada um de nós, de uma forma bem clara. Mas se não lemos a palavra, Jesus respondeu, cuidado, Mateus 24, 4, diz assim, cuidado, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo. E enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Diga misericórdia, Senhor. É impressionante como muitos leem, mas pensam que a Bíblia é um livro só para se ler e não praticar, e não prestar atenção e não se viver aquilo que realmente está lendo. Porque se nós lermos, mas com conhecimento, com entendimento, com revelação, nós vamos ficar mais tementes a Deus. Então, ainda não é o fim.
Nação se levantarão contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos. Olha, tudo que está escrito aqui está acontecendo. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores, o princípio das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Quantos já odeiam os cristãos? Quantos já são perseguidos só por ser cristão? Só por ser cristão. Na China há uma perseguição de morte. Nos países islâmicos também há perseguição de morte. Na África também há perseguição de morte só por ser cristão. (24, 12) fala assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este é o Evangelho do Reino, será pregado em todo o mundo como testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Preste atenção, leia a palavra. Tenha prazer em ler a palavra. É necessário ler a palavra. É importantíssimo ler a palavra. Não assim, hoje eu li 2 capítulos, hoje eu li 3 capítulos. Não, leia um, mas leia com entendimento. Leia 2, 3 versículos, mas entenda o que você está lendo, se aprofunde. Peça ao Senhor a revelação, porque é importante você ler, entender e receber a revelação, praticar atentamente a voz do Senhor, aquilo que o Senhor está falando. Amém? Apostasia, a deserção da fé. Quantos com essa pandemia começaram a se afastar da igreja, começaram a se debandar da igreja, e houve uma deserção na fé, até pararam de orar, pararam de ler mais a Bíblia. E o descomprometimento, o racionalismo, o secularismo, o liberalismo, o ecumenismo. Eu posso ouvir tudo, está tudo bem. Não é bem assim, não. Só existe um caminho, Jesus Cristo. Só existe um caminho, Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo voltará? A sua primeira vinda, Cristo se esvaziou. Nasceu humilde, num lar humilde, num berço de palha, cresceu pobre, veio como servo, veio como um cordeiro, veio como ovelha muda, veio para morrer na cruz, veio para se fazer pecado por nós. Ele veio para isso. Na sua primeira vinda, entrou em Jerusalém montado num jumentinho, foi humilhado, cuspido, surrado, preso, traído, xingado e pregado na cruz. Fica a misericórdia, Senhor. Tudo isso ele fez por quê? Por quem? Por quê? Pelos nossos pecados. Para quem? Para nos salvar. Na sua segunda vinda virá como rei exaltado, glorificado, como Senhor, Senhor dos senhores, general do nosso exército, como juiz de toda a terra. Virá como leão da tribo de Judá, sentará no trono, julgará as nações. Todo joelho se dobrará nos céus e na terra. Diga glória a Deus. Todo joelho se dobrará nos céus e na terra diante dele. Ele julgará as nações. Julgará todas as nações. Todas as línguas, raças, povos e nações vai haver o julgamento. Ele julgará os ímpios.
Ele enviará os seus anjos para escolher os ímpios, recolher os ímpios e lançá-los na fornalha de fogo ardente. E vai dizer, aqueles que não ouviram, não quiseram ouvir, aqueles que não andaram conforme a vontade dele, aqueles que não fizeram a obra do Senhor, aqueles que não estão justificados pela palavra de Deus, aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, que escaparam da justiça terrena, não escaparão da ira do Cordeiro. Tem gente que pensa que vai escapar. Vivi fazendo todo tipo de barbaridade aqui na terra, escapei. Mas de Deus ninguém escapa, não. Do julgamento justo ninguém escapa. Da ira de Deus ninguém escapa. Os pecados ocultos serão revelados no irado. Naquele dia será julgado o segredo do coração do homem. Será julgado o segredo do coração do homem. Os ímpios arderão como um restolho no fogo. Desejarão morrer, mas esta fugirá deles. Ele julgará os cristãos nominais. Mateus 7, 21 a 23. Muitos naqueles dias dirão, Senhor, Senhor. Mateus 7, 23. Olha só o que diz aqui, ó. 7, 23. Muito importante. Então lhes direi, nunca os conheci. Afaste de mim vocês que praticam mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha sido alicerçada sobre a rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, porque foi edificada sobre a areia. Foi grande a sua queda. Por isso, a palavra diz, muitos na terra que conhecem a palavra. No dia da vinda, na segunda vinda do Senhor, não serão arrebatados. Jesus vai dizer que nem conhece. Não os conheço. Não os conheço. E agora? Ah, Senhor, Tu és maravilhoso. Ensina o Teu caminho àqueles que não conhecem. Dá força ao cansado, Senhor, para continuar trabalhando para a mão arado, edificando o Teu reino. Nunca os conheci, afaste de mim, você que pratica o mal. E essa é a palavra. Vai para a igreja. Fala a paz do Senhor, irmão. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Mas pratica o mal. O coração vai ser esquadrinhado. Os livros serão abertos. Tudo está escrito a seu respeito nos livros do Senhor. Tudo. As boas obras e as más obras. Tudo está escrito. De Deus ninguém se esconde. Está entendendo? Deu para entender? Mateus 25, 11 a 12. Gás virgem e loucas baterão a porta. Será tarde demais. Existiam 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram dessas. 5 eram prudentes e 5 eram dessas. O noivo chegou. Demorou, mas chegou. Para alguns demora.
para outros não demora. Mas aquelas que estavam, as nécias, achavam que ele estava demorando e foram tirar o cochilo. Não foram prudentes de ter suas lâmpadas acesas e com óleo. O que aconteceu? 5 foram salvos e 5 não foram. Bateram na porta, mas já tinha fechado a porta. Misericórdia, Senhor. Bateram na porta, mas já estava fechada. Não tinha mais como entrar. 25, 11 e 12. Vamos ler. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu. Quem respondeu? O Senhor. O próprio Senhor. Mais tarde respondeu: a verdade é que não as conheço. Misericórdia. Também não a conhecia. Não conheciam elas. Mas estavam na igreja. Mas não vigiaram. Não perseveraram. Não tinham óleo de reserva. Não tinham azeite. Não tinham o Espírito Santo fluindo. Não tinham o fruto do Espírito exalando de cada uma delas. Jesus falou para ela: na verdade, não as conheço. Na verdade, não as conheço. Será que Jesus vai falar isso para algum de nós? Estamos aqui, nós aqui. Fala de mim também. Todo dia eu peço: Senhor, Senhor, eu quero permanecer contigo. Quero andar contigo todos os dias, Senhor, fazendo a tua obra, fazendo a tua vontade, mesmo com cansaço, com sacrifício, mesmo com esforço a força que às vezes que eu não tenho, que eu busco em ti. Por isso que ele fala na sua palavra: revestimos na força e no poder de Deus para que possais resistir às astutas ciladas do diabo. E uma delas é tão sutil. Já não vou orar agora não. Cilada do inimigo, para você ter comunhão com Deus. Não vou ler a Bíblia não. Também é outra cilada do inimigo, para você não ter comunhão com Deus, não ter conhecimento da palavra de Deus. Não vou dar o dízimo hoje não, esse mês não, porque aconteceu isso e aquilo, não vai dar para me dar o dízimo. Cilada do diabo, cilada do inimigo. Ele vem sutilmente, até te mostrando uma necessidade de você pagar outras coisas, mas a fidelidade de Deus para conosco, ela nunca vai mudar, mas do homem para com Deus sempre muda. Fica misericórdia, Senhor.